Jesus, amém. Dois textos que eu quero que você abra ou ligue a sua Bíblia nessa noite. O primeiro é o texto de 1 João, capítulo 2, versículos 7 a 11. Você deveria só deixar aí na sua Bíblia, e porque eu vou passar por lá agora mesmo. O segundo texto que eu vou falar é para terminar, concluir os dois textos anteriores. Antes disso, antes de eu dizer o texto de Hebreus 12, 5 a 13, antes de você abrir lá, Hebreus 12, 5 a 13, Hebreus 12, 5 a 13, eu quero continuar acompanhando o raciocínio do nosso tempo aqui juntos, com o tema andar como ele andou. Em primeiro lugar, nós vimos ele, quem? O Senhor Jesus Cristo, andar como ele andou. O que é que nós estudamos juntos? Vimos na sua palavra quem ele é, sua identidade. Em segundo lugar, em primeiro lugar, vimos quem ele é e olhamos sua deidade e a sua encarnação. Em segundo lugar, ele se encarnou, por quê? Porque em segundo lugar, nós temos a visão de que o que ele fez, a sua morte redentora na cruz do Calvário e tantas coisas envolvidas. Em terceiro lugar, como é que ele viveu? Nós estamos hoje no terceiro e último conteúdo, como ele viveu. Ele viveu em santidade. Daí todos nós devemos ser santos, o seu povo, lidar seriamente com o pecado. Em segundo lugar, vimos hoje pela manhã, o nosso Salvador obedeceu. E aí concluímos que andar como ele andou é viver de forma santa e em obediência. Estudamos isso com detalhes. Mas tem um porém, que eu não terminei, porque não tive tempo, e eu quero fazer a introdução antes de o terceiro ponto importante, que é amar e terminar. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Quando você é de Jesus, e você decide viver no pecado, em desobediência ao Senhor, você resolve fazer as coisas da sua cabeça, do que você acha, não tendo um coração submisso ao Senhor, o que vai acontecer com sua vida? Vai acontecer com você o que Hebreus 12, 5 a 13 ensina, que diz assim: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, e nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama, e castiga todo filho a quem aceita. Quando eu e você começamos a viver nossas vidas fora da santidade, e em desobediência ao Senhor, nós seremos, número 1, repreendidos pelo Senhor, disciplinados pelo Senhor. Vou explicar para você como é que isso ocorre. Quando você está longe do Senhor, começa uma voz na sua consciência, uma voz mansa na sua consciência, o próprio Espírito vai dizendo na sua consciência, é inaudível, mas é falado. Isso está errado. Você não está vivendo como deve viver. Você vem para o culto. Naquele dia, vivendo naquele pecado, o Espírito de Deus, em segundo lugar, usa a sua palavra. Quando não usa no púlpito, usa no estudo, usa numa conversa, o Espírito está falando brandamente. E você deveria se render ao Senhor, abandonar aquele tipo de vida. Você está vivendo uma forma escondida, ninguém está sabendo. Mas o Espírito sabe, está querendo trazer você de volta. Mas você insiste naquele pensamento, insiste em viver daquela forma. Uma coisa interessante que acontece, ela se torna pública. Quando algum tipo de pecado se torna público, a igreja vai atrás amorosamente para buscar resgatar você. E você às vezes fica muito duro, não quer nada disso.
Então, um terceiro passo gritante da sua vida de pecado e de desobediência é que você sai da comunhão do povo de Deus. Quando você sai da comunhão do povo de Deus, você está totalmente desprotegido. Dependendo do pecado, ele precisa ser tratado através do corpo, porque quando nós estamos com o corpo de Cristo, há uma proteção espiritual. Claríssimo. Então, às vezes, você se retira e as pessoas falam, não, fulano de tal se afastou do Senhor. Ele vai atrás, ele continua afastado. Não é um grande pecado, mas é um pecado. E você sai da comunhão. Meus irmãos, quando isso ocorre, pronto, você vai passar pelo terceiro estágio poderoso, que é quando Deus bate na mesa. Eu fiquei com medo de bater forte aqui, essa água voar aqui. Quando Deus bate na mesa e diz, acabou. Aí ele dá um grito. Ele diz, você está ficando doido da cabeça? Aonde que você vai viver? E Deus coloca você numa circunstância do grito de Deus para você voltar rapidamente. Ele te coloca em cada meio, ele permite cada meio. Ele permite Satanás bagunçar a sua vida. E o diabo está esperando, assim, esfregando a mão. É agora? Agora não, você espera um pouquinho. Mas quando ele libera, Satanás vem para cima, meus irmãos. Primeira coisa, capítulo 5. Para cima. Coisas que você, inacreditável começa a acontecer com você. Mas você não ouve a voz de Deus, continua ali ainda focado no seu coração obstinado. Você passa para a outra fase. Qual é a fase? Em que Deus te leva desse mundo. O que é isso? 1 João capítulo 4. Há pecado para a morte. E este digo, que nem ore. Chegou um estágio que você não vai sair, a não ser o Senhor te levando daqui. Então vamos para as historinhas, para concluir aqui, prático. Quando você está desobediente ao Senhor, quando você está vivendo no pecado, e a repreensão vem, a primeira coisa que você precisava agradecer é dizer, obrigado, Senhor, porque eu sou teu filho, porque Deus só repreende e castiga e pune os seus filhos para trazer para a santidade. Com 24 anos de idade, muito jovem pastor, estava estabelecendo uma igreja pequena. Aquela igreja tinha tantos problemas, eu era muito jovem, e eu não tinha as firmezas, nada. Eu estava preocupado com tantas outras coisas da minha vida, preocupado sobre o meu futuro, sobre a aposentadoria. Eu achava que aquele recurso que a igreja dava não ia dar para o meu futuro. Eu comecei a ser dominado por aquela mente e aquelas pessoas falando. Eu estava numa congregação, como nós chamamos, da igreja mãe, e o meu coração foi ficando apertado, fui fazendo um punhado de besteira, falando um punhado de besteira contra o pastor principal daquela igreja. Meus irmãos, culminou em quê, hein? Culminou com a minha saída do ministério. Não tinha nenhum tipo de pecado moral na minha vida, não tinha nada, mas tinha uma ganância financeira. Eu saí de São José dos Campos, fui para Curitiba. Eu também tinha um negócio que eu achava que as pessoas não me amavam, uma coisa assim infantil. E eu escrevi uma carta tão feia, mas tão feia para a igreja, porque eu não tive coragem de ir lá, então escrevi um punhado de coisa amargurada, joguei na mão do pastor, que o pastor ficou até chocado quando ele leu para a igreja. E eu fugi para Curitiba. E eu digo, eu vou ficar rico e eu vou sustentar o meu ministério. E eu pus isso na cabeça. Eu sempre fui de gente, então eu vendia qualquer coisa. Quem vendia mexerica, vendia coisa na rua, esses caras que vendem tudo. Até a mãe, se precisar, o cara é perigoso. E eu vendia papel, eu vendia consórcio, trabalhador. E o primeiro semestre de 1990, meus irmãos, eu ganhei muito dinheiro. Eu fui muito assim abençoado. Meus irmãos, eu disse,
Deus está comigo. Você não acredita? Eu andando de ônibus, fazendo o meu devocional. Nunca deixei de fazer meu devocional e ler. E Deus não falou nada, primeiro semestre. Aí eu disse assim, como Deus está me abençoando, e me abençoa mesmo, eu agora vou comprar as coisas a prazo. Vou guardar o dinheiro, sei lá o que era. Comecei a comprar as coisas a prazo. Estou por cima da carne seca. Aí eu ia visitar os clientes, chegava lá, o cliente falava assim, gostava de mim, né? Aí me contava a vida. Eu digo, não, tem outro fator. Eu fui para uma igreja, essa igreja Batista Regular em Curitiba, num local lá, no bairro, e a igreja queria me dar um salário mínimo. Eu digo, não precisa de dinheiro. Não, pastor, mas precisa ter um dinheiro aqui para o senhor. Era um copastor. Estava na igreja, fiel, cantando, dirigindo 4x4. Ainda tem 4x4? Né? Conheço tudo, cantor cristão e tal. Mas aí eu estava trabalhando, as pessoas paravam, gostavam de mim, e estava eu lá fazendo o quê? 3 horas evangelizando, 3 horas aconselhando. Então o meu ministério pastoral passou a ser forte. E não comprava o consórcio, mas ficava meu amigo. Eu levei pessoas a Jesus. Então eu estou por cima da carne seca. Eu estou acreditando que Deus está nesse projeto meu. Esse foi o primeiro semestre. O segundo semestre, meus irmãos, de 1990, quem é de 1990 sabe que o presidente Collor assumiu, a primeira coisa que ele fez foi arrancar o dinheiro do povo no sistema da economia. E eu cheguei em Curitiba, não tinha emprego. Graças a Deus arrumei um emprego. Eu vou voltar um pouquinho. Ainda para melhorar, eu fui o único que vendi um consórcio de todos os vendedores da empresa. O único que vendeu. Não, aí os caras acreditavam que eu era demais. E queria me mandar para Laje, Santa Catarina. Eu digo, nossa, eu estou cada vez mais longe de São José dos Campos, gente. Que é? Aí o RH não permitiu, eles achavam que eu era muito novo, e era mesmo. Segundo semestre, a minha vida começou a ir para trás. Eu me descompatibilizei com a empresa, entrei numa outra empresa, e uma coisa assim, que foi uma bagunça, começou uma bagunça, os problemas chegaram de monte. Nunca esqueço que eu saí da casa em São José dos Campos, que o homem que veio levar a nossa mudança, ele disse assim, o que vocês estão fazendo na vida? Por que vocês saíram daquela casa boa e vieram morar para esse lugarzinho aqui, pequeno? Meus irmãos, eu terminei o ano de 90, veja bem, devendo cartão de crédito, não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Aquele dinheiro que eu desprezei da igreja, eu esperava ele ansiosamente. E eu estou olhando aquela circunstância. Aí eu cheguei numa igreja em São José dos Campos, fui visitar lá. Aí eu não fui visitar a igreja lá, ó, né, que eu saí com problema. Aí eu sentei lá no último banco. Lá no último banco eu sentei, fiquei lá no último banco. Aí quem é que era o pregador na Igreja Batista Bíblica? O pregador era um empresário que largou tudo para ser pastor, e eu sentado no último banco, pastor que larguei tudo para ser empresário. Esse homem devia estar errado. Quando ele deu o testemunho dele e tudo, aí eu terminou o culto, sentei com ele, né? Ele virou para mim e disse assim, mas você está dominado pela cobiça. Aquele negócio você também não quer ouvir, né? Aí eu fui embora, casa dos parentes. Naquela noite, eu indo embora, andando a pé, disse, Senhor, a minha vida está tão ruim, só o Senhor para colocar ela. Nessa noite, estou voltando para o ministério, mas nem sei o que o Senhor vai fazer, porque a minha vida está muito ruim. Começou o quebrantamento. Mas você está achando que era só isso? Meu segundo filho estava para nascer, meus irmãos, ele nasceu. Quando ele nasceu, ele apresentou um problema de saúde seríssimo. Um problema de saúde que os médicos em 4 dias, ele nasceu no dia 20 de dezembro de 90, 4 dias, eles disseram, olha, estamos fazendo de tudo. Na noite da ceia, o médico ligou, mas eu quero te contar uma história antes dessa noite. O meu irmão morava já em São José dos Campos, ele me convidou para tomar uma Coca-Cola. Naquela época eu tomava Coca-Cola, esses venenos que existem aí. Meus irmãos,
eu andando pela Avenida Anchieta, em São José dos Campos, tem um pôr do sol lindo, naquela tarde do dia 24, eu disse: Deus, eu vou voltar para o Senhor todo, eu vou falar com fulano de tal, pastor, que eu pequei contra ele, vou pedir um espaço na igreja para confessar os meus pecados, e vou fazer isso, Senhor. Naquela noite, o médico ligou e dizendo assim: seu Roberto, eu era jovem, né? Roberto, quero dizer que o seu filho está muito mal, e que a gente gostaria que o senhor viesse aqui na madrugada, amanhã, Natal, né? Está muito mal o seu filho. Eu disse: tudo bem, eu vou estar aí amanhã 6 horas. Fui dormir, meus irmãos, e disse para Deus: amanhã, Senhor, eu vou enterrar o Jeremias para a glória do Senhor, ou o Senhor vai fazer um milagre, mas eu vou dormir aqui, porque eu já tinha que entregar tudo para o Senhor, já entreguei. Então esse é o último passo da disciplina, e o Senhor sabe. Cheguei 6 horas da manhã, o menino estava lá ofegando. Nunca vou esquecer o que a enfermeira disse. A enfermeira disse assim: nós não sabemos o que aconteceu nessa madrugada. Esse seu menino estava com infecção generalizada, nós já tínhamos aqui preparado tudo para o falecimento dele, mas acabou tudo. Meus irmãos, tiramos aquele menino dali, depois de algum tempo, fez um tratamento, parte do problema dele afetou um pouquinho o lado esquerdo, o lado direito dele, nada assim visível, nada. E depois de 34 anos, o menino consagrou a vida dele para o ministério pastoral, vai agora estudar para isso. A disciplina foi feia, meus irmãos. Mas quando eu voltei para o Senhor, eu me arrependi do Senhor, das pessoas com quem eu errei, e a minha vida com Deus mudou. Meus irmãos, foi uma questão de 1 mês, toda a minha vida estava resolvida. A igreja, graciosamente, a mesma igreja que eu pedi perdão, me convidaram novamente para assumir os jovens, e depois tantos projetos missionários foram feitos naquela igreja, graciosamente me convidou, junto com o mesmo pastor que me perdoou, e temos uma amizade linda hoje, continuamos tendo. A minha vida foi transformada, maravilhosamente. Eu tive um outro lugar para morar, maravilhoso. Pessoas se levantaram para ajudar o meu filho. A igreja pagou todos os meus débitos que eu tinha, todos os débitos, e ainda me deu um carro, um Fusca. Primeiro me deu, era da igreja, depois vendeu para mim, não esqueço que depois veio o real, né? Pagava 50 reais por mês durante 24 meses, fizeram até o financiamento daquele Fusca. Você acha que eu entrei para essa conversa de viver fora da presença do Senhor? De maneira nenhuma. Eu sou doido. A experiência foi traumática. Eu, desde aquele período, a minha vida é fazer a vontade do Senhor. Mas eu vi membros da igreja. Eu vi um membro da igreja, que era um bom evangelista, levou pessoas a Cristo, se levantou também contra o pastor, na época, nossa liderança, juntos lá na nossa liderança. Ele foi orgulhoso, arrogante. Meus irmãos, aquele homem resistiu ao último, até que sua filha o encontrou na casa que ele tinha de praia, lá em Caraguatatuba, na cama com outra mulher. Todo o projeto que ele queria ser pastor foi diluído. O cara tinha muito dinheiro. Meus irmãos, descendo a escada da casa dele, ele tomou um ataque cardíaco e morreu com 50 e poucos anos. Você quer isso para a sua vida? Não, não quero. Eu sei que Boarini era um homem convertido a Jesus Cristo, eu sei. Mas foi enganado pelo seu próprio coração. Como foram muitos na história. Se você não é disciplinado por Deus quando está andando no pecado, você não é de Deus. Você não é de Jesus. Porque nós somos filhos de Deus, e o texto diz
que o Senhor castiga, versículo 7, é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. Qual é o filho a quem o pai não corrige? Só do século 21, nesse Brasil doido, com essa cultura errada, psicologizada, que esses meninos vão ter trauma, que se eles forem repreendidos. É só esse mundo louco, porque os pais precisam corrigir os seus filhos. Mas se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, todos quem? Os incrédulos, então vocês são bastardos e não filhos, porque Deus disciplina seus filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Um exemplo bíblico: se você não corrige seu filho, ele não te respeita, está na Bíblia. Será então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Então nós temos que ter um coração submisso, um coração sujeito, um coração dobrável ao Senhor. Porque quando Deus vê rebelião no nosso coração, em qualquer área, Ele vê o diabo na nossa vida. Não, sujeição. Versículo 10, pois Ele nos corrigiu por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. É claro, é por pouco tempo. O Jeremias, esse menino aí, esse sujeito aí, ele era perigoso. Eu era encapetado, mas ele não era tanto não. Mas ele era perigoso, mentiroso. Um dia, ele mentindo para mim, na escola, no fazenda, mentindo, aí era aquela sessão, né? Eu digo, Jeremias, vá para o seu quarto. Eu vou apanhar, eu digo, eu vou orar para eu ficar calmo. Não sei ainda o que o Espírito de Deus vai falar comigo. Aí eu ia orar, acalmar, para ter que conversar com ele. Aí foi disciplinado, tinha uns 10 anos. Depois que disciplinado, a gente sempre orava, abraçava, beijava, dizia eu te amo. E aí eu disse, sim, agora vai terminar a sua vida? Acabou ali, né? Aí ele virou para mim, depois da disciplina, e falou assim, ô pai, eu estava pensando aqui, o senhor não acha que eu devo parar de ser disciplinado? Eu digo, eu acho, uma boa ideia sua. Vamos começar a partir de hoje. Agora nós vamos conversar. Porque para mesmo. E ele nunca mais foi disciplinado. Todas as vezes que... Aí sentava para conversar. Aí era conversa, né? Porque ele pediu a conversa. Então, por pouco tempo, não é? Ele diz assim, pois ele nos corrigiu por pouco tempo. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem. A fim de sermos participantes do quê? Para que a gente seja cortado desses quereres, vamos dizer assim, pecaminosos, que não refletem Jesus Cristo. Ele vai nos disciplinando, vai nos ensinando, como eu falei, que mudei de vida com aquela disciplina de Deus, usando aquela menina que falou para mim, quando jovem, que eu não parecia crente. Aquela foi a disciplina de Deus, mudou a minha vida. Participante da santidade do Senhor. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levante as mãos cansadas e fortaleça os joelhos vacilantes. Faça o caminho retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Veja, eu quero também fazer um discernimento aqui. Nem toda dor que um cristão está passando na sua vida é disciplina do Senhor. Não. Quando você tem a dor, ou ela é por causa do pecado, e aí a disciplina, ou é uma provação para o seu crescimento. Todos são para o crescimento. Mas nós sabemos, porque o Espírito de Deus mostra para o nosso coração. Então nós temos um Pai, queridos, que nos ama. Então se alguém pergunta se eu sou salvo em Jesus Cristo, claro que eu sou salvo. Eu sinto? Não tem nada a ver com sentimento. Tem a ver com a minha fé e o relacionamento bíblico. Porque um dia eu andei longe do Senhor, no ministério, em rebelião contra Deus. Não perguntei para Deus se era aquilo que Ele queria. E Deus me disciplinou, acordou minha vida, me fez mais santo. E assim, meus irmãos, é um testemunho aqui, não é? Para todos nós. Você tem que saber por que isso está acontecendo na sua vida. Por que aconteceu na sua vida. Falando um pouco sobre provação, acho que é muito importante. Meus irmãos,
Deus nos traz para ter o nosso coração só para Ele, só para Ele. Meus irmãos, tudo que nós temos é do Senhor, tudo que temos é do Senhor. Ele tem o poder para dar, para tirar, e aí a gente descansa o nosso coração nesse Deus sábio, que a coisa mais importante para Ele é ver Jesus Cristo manifestado na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Trabalham em conjunto para que Jesus seja formado na nossa vida. E Ele está trabalhando pesado com isso. Então usa a palavra, usa as circunstâncias. Então eu quero concluir esses 2 tópicos, para abrir o próximo. Já são 20:11, precisa olhar no relógio, não, que eu estou olhando para você, fica tranquilo. Agora vamos para o terceiro tópico, sobre andar como Jesus andou, amando. Versículos 1 João 2:7, diz: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Qual é esse mandamento antigo? Ele diz: por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Não é novo, amar não é um mandamento novo, porque Levítico 19 ensina que devemos amar. É a forma nova de amar, baseado no Senhor Jesus. Aquilo que é verdadeiro nele em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz? Quem diz estar com Deus? Quem diz ter compromisso com Deus? Quem diz que anda com o Senhor, anda na luz, odeia seu irmão, está nas trevas até agora. Então vamos pensar um pouquinho aqui, pensando biblicamente. Nós não podemos odiar ninguém, meus irmãos. Nós temos inimigos. Nós não temos inimigos não da nossa parte. Não podemos ter. Nós temos que orar por aqueles que nos dizem inimigos. Nos chamam de inimigos. Lucas 6, Jesus ensinou. Nós temos que orar por eles. Nós temos que fazer o bem a eles. Nós temos que bendizê-los. Faz parte da nossa vida. Agora, eu estou impressionado. Quanta gente diz ser de Jesus com mágoa no coração. Mágoa de pai, mágoa de mãe, mágoa de parentes, mágoa de gente que fez o mal. E neste mundo mal você está esperando o quê? A gente só espera coisas más. O que deve ser feito é nós fazermos coisas boas. Então ele diz, odeia, mas ele vai adiante, não é qualquer ódio, é o seu irmão em Cristo Jesus. Nós não podemos dizer que somos de Jesus se nós estamos enfrentando um problema com alguém que está levando até a ódio. O sujeito entra por aqui, a gente sai por ali. Chega para conversar, não conversa. A Bíblia diz, não. Está nas trevas até agora. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Então veja bem, a sua vida espiritual passa pelo meio da congregação. Ela é definida também aqui no amor verdadeiro. Vou explicar um pouquinho sobre como que a gente ama. Versículo 11, mas quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Meu pastor, que foi ganho, que me educou na vida espiritual, ele teve uma situação muito desagradável na igreja, onde que eu me converti, e ele saiu daquela igreja muito triste, perdoou todo mundo, mas muito triste. E ele foi convidado por uma igreja no sul do país. Ele ficou lá 1 ano naquela igreja. Hoje eu conheço a pessoa que ele batizou, que ele casou, que ele está envolvido com a Missão Maranata, pastor Genuan, e é muito amigo. Ele me contou um pouco da história. E ele me contou a história, Adroaldo me contou essa história. Ele diz, eu achava o pastor Demerval um homem tão humilde, tão simples, e tão sério com as coisas de Deus, mas teve um líder naquela igreja, um líder que perseguiu o pastor Demerval. Eu era muito jovem, não entendia, mas ele perseguiu, ele tinha alguma coisa contra o pastor Demerval, que não era justificável.
a ponto de que o pastor Demerval pregou num domingo e foi embora no outro dia, escreveu uma carta para a igreja, porque ele não aguentou mais a pressão. Esse homem líder da igreja, que atordoou a vida do pastor Demerval, depois se manifestou. Meus irmãos, o homem nunca foi convertido a Jesus. Aí Adroaldo me disse: pastor, ele está envolvido com baixo espiritismo, com umbanda, com um punhado de coisas hoje. Então isso é um alerta de discernimento para a vida da igreja. Essas pessoas que continuam magoadas com gente, que fica fofocando, precisam de confronto. Precisam. Diga, não, minha irmã, aqui. Ô, meu irmão, eu quero falar com você aqui. Junta 2, 3 homens, diga assim, o que está acontecendo com a sua vida? Por que você está espalhando alguma coisa aqui? Você vai apertando o indivíduo. Se ele não se arrepender, imagina, Bíblia. Ele não se dispõe a amar, não se dispõe a perdoar, não se dispõe a fazer isso. Talvez nem crente em Jesus Cristo foi, nunca foi. Então isso é sério. Veja o exemplo do Senhor Jesus, não precisa abrir, ouça. João 13, 34 a 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para os outros. Então, o incrédulo, a pessoa vem à reunião, ele vê o nosso amor, o nosso cuidado, ele ouve sobre isso, sobre nossa unidade, eles ficam impressionados, porque você sabe que o mundo não tem isso. O mundo está cheio de interesses por outras coisas. Nós não. Nós amamos como Jesus. Significa que nós temos disposição para sofrer, para dar do nosso tempo, para dar do nosso dinheiro, para dar dos nossos bens. A gente faz coisas assim, impressionantes. O exemplo de Jesus, o novo mandamento, é que Ele é o padrão de amar. E se você acha que o amor não é importante, Jesus sabia e conhecia bem o coração de Pedro. Sabia que o problema de Pedro não era o ensino, não era a capacidade, não era a liderança, não era até a disposição de morrer por Jesus. Ele o negou 3 vezes. Ele não foi pior do que Judas. Ele sabia que ele foi desleal ao Senhor. Mas naquela manhã cedinho, quando Pedro se dispôs a abandonar, vou pescar. Jesus tinha chamado ele, Lucas 5, para ser pescador de homens. Pescou nada. Aí, está lá na praia, alguém grita: tem peixe aí? Não. Então joga a rede para cá. Aí pescou muito peixe. Aí Pedro é lembrado do seu chamado, porque foi o que aconteceu. Aí alguém diz: é o Senhor, é o Senhor. Aí foi lá, pegou uns peixes e comeu, né? Pela manhã, café da manhã, proteína viva, ômega 3. Jesus disse que é para comer peixe. Meus irmãos, Jesus está lá, não falou nada. Aí ele vira para Pedro e diz assim: Pedro, você me ama? Com ágape, agapau, o verbo. Aí Pedro, obviamente, baixou a cabeça e disse: Senhor, o senhor sabe que eu gosto do senhor. Ele usou filéu. O filéu é gostar, o verbo. Aí para um pouquinho, Jesus pergunta assim: ô Pedro, você me ama? Com agapau. Ele diz assim: Senhor, o senhor sabe que eu gosto do senhor. Passa um pouquinho, Jesus pergunta: ô Pedro, você gosta de mim? Aí ele diz assim: Senhor, o senhor sabe todas as coisas. O senhor sabe que eu só gosto do senhor. Ele não fala só, mas ele não tinha poder para dizer que ele amava. Mas veja bem, meus irmãos, a coisa mais importante para nós é termos afeição para o nosso Salvador. Em cada uma dessas frases, Jesus diz: pastoreia as minhas ovelhas, mesmo você gostando de mim. Não é coisa linda? Ele diz assim: o seu problema, não falou nada disso, está nas entrelinhas.
O seu problema, Pedro, é que você está junto de mim, mas você não me amava mais do que tudo. Razão pela qual você me negou. Então, queridos, é com esse amor. Amor do Salvador. Eu gostei tanto da palavra da irmã Ruth, eu não sei se você está aqui hoje à noite. Gostei tanto da palavra dela. Que fechamento maravilhoso. Meus irmãos, nós temos que agradecer muito esses irmãos que vieram da América. Há muitos anos atrás, queridos. Eles largaram aquela vida lá. Se você soubesse, alguns de vocês sabem, já foram lá. Que vida que é aqueles Estados Unidos, a maior economia do mundo. Meus irmãos, eles largaram a vida. Eles vieram para um país para aprender a língua. O português não é fácil. Eles aprenderam, eles trabalharam. Mas sabe por quê, meus irmãos? Primeiro do que amar a nós, que eu também fui convertido no ministério missionário desses missionários, meus irmãos, eles amavam o Senhor. O que está faltando para nós, meus irmãos? Amor pelo Senhor. É o amor que faz a gente fazer coisas loucas, fazer coisas doidas, coisas que o mundo não faria. Então, esse amor que nós temos que ter uns para com os outros. Nós estamos num mundo individualista. Nós estamos num mundo em que o que interessa é o que eu acho, o que eu penso, as minhas coisas, da minha família. Não, queridos, é também. É tudo para o Senhor. Tudo para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos amar uns aos outros. Jesus diz em João 15, 12, 13, o meu mandamento, ele agora não dá um novo mandamento, mas dizer, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. É uma ordem do Salvador. Meus irmãos, é muito simples a vida. É amar a Deus e amar as pessoas. O que esse mundo ensina? Que você tem que amar você tem que ser o centro, você tem que resolver sua vida, tudo é voltado para você. Isso é uma mentira, meus irmãos. Nós temos que colocar Deus e o seu reino em primeiro lugar, amar o nosso Senhor e amar as pessoas mais felizes do planeta somos nós. Não é porque temos ou não temos, somos ou não somos. É porque nós colocamos o nosso coração em função do outro. E quando você coloca em função de Deus e em função do outro, você vive como Jesus e sua vida não precisa de mais nada. Mas olhe bem para a sua vida. Olhe bem. E pergunta, o que eu estou fazendo? Porque amor, irmãos, é fazer alguma coisa. Sacrificial. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Aonde que ele deu? Na cruz. E o que ele fez lá, o Pai? Matou o Filho. Ele matou o Filho, meus irmãos. Não foi só o Senhor Jesus que se deu. Ele expiou. Amor é dar. Não adianta dizer para o cônjuge que ama, se você não dá tempo, não dá oportunidade, não fortalece a vida do cônjuge. Não adianta dizer que ama o filho ou que ama o pai, se você não dá tempo, não dá dinheiro, não sacrifica. Eu passei 30 anos levando a menina na escola. Tem dia de segunda-feira que eu acordava tonto. Ele sabe que a gente amava. Eu me lembro uma vez, não tinha dinheiro, a vida era para os filhos, né? Eu fui comprar uma calça jeans, nossa, que coisa, que eu estou fazendo, comprando uma calça jeans, que coisa mais pecaminosa, vai faltar esse dinheiro para os filhos. Os filhos às vezes não sabem nada disso, do sacrifício que os pais fizeram, não é? E temos que agradecer. Tem que ter o dia do pai, o dia da mãe, tem que reconhecer, porque é muito sacrifício, meus irmãos. É muito amor. Temos que reconhecer isso. Amor é dar. E é isso. Ninguém tem amor maior do que esse, versículo 13, de dar a própria vida pelos seus amigos. Então, faz parte de andar como ele andou. Guarde isso na sua cabeça. Descentralizar a vida de você e colocar a sua vida no outro.
para a glória de Deus. Tendo como exemplo nosso Salvador. Então você precisa aprender a dar. A dar. É isso que demonstra amor. Agora veja o contexto de 1 João. 1 João capítulo 3, versículo 11 e 18. Abram lá, por favor. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Eu uso a Nova Almeida atualizada. A minha vida todinha foi a ARA, né? A revista atualizada. Aí eu mudei para a Nova Almeida atualizada. Por isso que ao invés de vós, está vocês. Então, desde o princípio, amemos uns aos outros. 12. Não sejamos como Caim. É um negativo, que era do maligno. E matou o seu irmão. Outra versão diz, assassinou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Ele tinha ódio no coração. Irmãos, não se admirem que o mundo vos odeia. Versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Desfocamos de nós. Nós amamos o irmão. Eu sou salvo porque eu amo o irmão. Eu quero o bem do irmão, eu procuro o irmão, eu ajudo o irmão. Quem não ama permanece na morte. Esse mundo não ama. Ele te usa, mas não ama. Não é que eles não fazem coisas boas, porque se não fizesse coisas boas, que Deus mesmo toca, esse mundo era um caos. Mas não está dizendo, está dizendo esse amor ágape, de Deus, vindo de Deus, derramado no nosso coração, pelo Espírito de Deus, em Romanos capítulo 5. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E você sabe que todo assassino não tem vida eterna permanente em si, a menos que se arrependa. Versículo 16. Nisto conhecemos o amor. Olha, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Como? Ao exemplo. Ora, se alguém possui recursos deste mundo, grana, dinheiro, bufunfa, e vê o seu irmão passar necessidade, está lá vendo a dificuldade do irmão, os problemas, a luta financeira, fecha o coração, não dá o recurso, não dá. Para essa pessoa, como pode permanecer dele o amor de Deus? Então, a Bíblia é prática. Se você vê a necessidade financeira do irmão, resolva a parada. Estava lá na igreja, e alguém ficou sabendo da necessidade de um irmão, de coisa básica. Aí ele me procurou dizendo assim, pastor, o irmão sabe se a igreja tem cesta básica para doar para o irmão? Eu disse para ele, a igreja tem, mas não vai doar. Porque é você, cara. Você não tem um pequeno grupo? Você que doa. Se ninguém tiver, nós vamos doar, porque temos também. Mobiliza para fazer, porque é mais fácil institucionalizar. Alô, pastor Reginaldo, estou dando para o irmão, porque estamos sabendo de uma situação do irmão. Aí já sabe como é que vai responder, pastor, do mesmo jeito que eu. O que você está fazendo? Meus irmãos, claro que nós vamos trazer a situação para a igreja, na hora certa, mas temos que fazer alguma coisa. Ou aquela conversa do irmão em necessidade física, e a gente diz assim, eu gostaria de pedir oração. Que oração, cara? Nós temos que pôr a mão no bolso, a oração não sai pela boca, sai pela mão. Cadê o Pix? Paciência, um negócio desse. É verdade. Está aqui na Bíblia, tão prático, para salvar eu e você dos nossos pecados. O que Deus fez? Prático. Ele saiu do céu, se tornou um homem, foi para a cruz, morreu pelos nossos pecados. Para que eu e você pudéssemos ser salvos. Deu a vida. Então, ele está dizendo de forma... O que tem que fazer de forma prática? O que é para fazer de forma prática? Irmão está no hospital e precisa de sangue. O WhatsApp da igreja corre. Irmão fulano tal está precisando de sangue. Vai lá e doa sangue. Aí você chega lá, não pode doar, porque às vezes tem um problema. Tudo bem, mas você fez a sua parte. Ou mobiliza. Coisa mais fácil hoje é mobilizar pelo WhatsApp. Então está aí na Bíblia. Está vendo? Como pode permanecer nele o amor de Deus? Fechou o coração. Fechou o coração. Não, isso tem nada a ver comigo.
Não, não tem nada a ver comigo. Não, tem a ver com você. Paulo diz, em Gálatas capítulo 6, que tendo oportunidade, façamos o bem a todos. Meus irmãos, nós somos chamados para boas obras. Nós somos como Jesus, nós fazemos bem para todo mundo. E não diz assim, domingo você vem lá na igreja, então vamos ter um culto. Não. Se ele perguntar, você faz. Você faz o bem e dá um folheto para ele. Ok? Mas a Bíblia diz assim, especialmente aos da família da fé, que inclui essa igreja, inclui outro irmão em Cristo, que não é dessa igreja. É importante saber disso. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, da boca para fora, mas de fato e de verdade. Está vendo aí? Então faz parte da nossa vida ser como Jesus. Faz parte da nossa vida amar como Jesus. Continua em 1 João capítulo 4, versículos 7 a 12. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Por quê? Porque o dia que você foi convertido a Jesus, o Espírito Santo te batizou no corpo de Cristo, te deu dons, um punhado de coisa. Você se tornou nova criatura, mas o amor de Deus foi colocado no seu coração. É outra coisa também que eu sei que eu me converti, porque eu perdoei meu pai. Tinha uma mágoa do meu pai. Colocou no meu coração. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é justiça, Deus é santidade, mas Deus é amor, está aqui na Bíblia. Ele é tão amoroso, que sua graça é manifestada pelo seu amor, que ele dá comida para todos aqueles que não amam a ele. Ele dá o seu vento, o seu sol, sabemos disso. Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Já falamos sobre isso. Ele sai do céu e dá a sua vida. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, que partiu de nós nossa salvação, um engano teológico horrível, que eu que me converti a Jesus, nada, eu não amava a Deus, está aí na Bíblia, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, olhando para o padrão de dar o seu Filho, de Jesus se dar, de sacrificar, nós devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus, claro, porque o próprio João escreveu nas palavras do Senhor Jesus Cristo, olhando para o capítulo 4 do Evangelho de João, que Deus é Espírito. A manifestação visível de Deus é o Senhor Jesus. Ninguém viu Deus, ninguém viu. Vai ver Deus Pai. Se amarmos uns aos outros, olha aí, ó. Deus permanece em nós e seu amor é aperfeiçoado em nós. Então o amor de Deus é aperfeiçoado em nós pela obediência e por nós amarmos aos outros. A presença de Deus é real. É isso que é a igreja viva. Essa que é a igreja verdadeira, cheia do amor. 1 João 4, 19 a 21. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Versículo 20. Se alguém disser ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem não vê, não pode amar a Deus. Quem ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê, porque Ele é Espírito. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Por quê? Porque amar a Deus e ao próximo. O próximo, mais próximo, é o irmão em Cristo. É assim, simples. Deixe-me terminar com 7 atitudes de amor que você deveria colocar na prática. Número 1, seja generoso. Eu quero demonstrar amor, então seja generoso. Romanos 12, 13 diz: ajudem a suprir a necessidade dos santos, do povo de Deus. Pratique a hospitalidade, abra sua casa, não fique nada materialista. Eu estava em São José dos Campos uma vez, as pessoas abrindo as casas para receber os membros da igreja e amigos para conhecer Jesus. Aí tinha uma irmã que disse assim: lá em casa nós não podemos receber ninguém. Por quê? Porque tem uma mesa de centro, é de vidro,
cheia de badulaques. É badulaques aqui? Que é trenzinho, como diz no Goiás. Biscuit, aquele punhado de coisa. Então, para você servir as pessoas, quebra aquela mesa. Quebra aquilo lá. Ou coloca em outro lugar. Dá os biscuits para punhado de gente. Joga fora. A gente tem uma coisa com acumular, que é uma coisa impressionante. Nós temos que abrir nosso lar, nós temos que abrir nosso carro, nós temos que abrir nossas finanças, para demonstrar amor, irmãos. A gente tem que ser generoso, ok? Não é com o tanto que você tem, mas sempre temos alguma coisa para dar. Número 2, de forma prática, perdoa as pessoas. Perdão é um aspecto da demonstração incondicional do amor de Deus. Colossenses 3,13, suportem uns aos outros e perdoem mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros, porque a gente realmente se bate, machuca, fala besteira às vezes, mas perdoa. Terceiro, sirva com humildade, porque Mateus 20, 26 diz, Jesus disse, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. O que eu posso fazer para ajudar o outro? O que eu posso fazer nesse acampamento? O que eu posso fazer para ajudar os adolescentes que vão ter um projeto aí? O que eu posso fazer para servir essa igreja? O que eu posso fazer? Servir. Quarto, aconselhe as pessoas com sabedoria. Provérbios 27, 5 diz, melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Seja amoroso, mas ajude a pessoa. Chama aquela pessoa e diz, irmão, irmã, eu quero conversar com você sobre isso aqui. Aconselhe, busque conselho. Repreenda com amor, não deixe as pessoas fazer as coisas erradas. Ore um pelo outro, Tiago 5,16, orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Eu fico maravilhado quando alguém diz assim, pastor, estou orando pelo senhor. Nosso ministério, bom dia, temos cerca de mais de 200 pessoas que oram por mim todos os dias. Eu preciso de oração. Coisas vão acontecendo na minha vida, no ministério, como contei, eu tenho certeza que tem alguém orando. Tem alguém orando por mim hoje, nesse tempo que eu estou aqui. Tem sempre alguém orando. Orando pela minha saúde. Tive um problema seríssimo, que eu achei que não ia tirar essa dor ciática. Pensei até em operar. Mas um punhado de gente orando por mim, acredito que alguns irmãos aqui. E o Senhor pôs a sua mão, maravilhosamente me curou. E agora falou para eu não ir para a academia fazer besteira, porque a última vez foi besteira na academia. Mas é importante para a academia. Sexto, demonstre compaixão, Romanos 12, 15. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Nossa igreja, nós temos um lema pastoral. Quando alguém da nossa igreja morre, membro da igreja, paramos a igreja. Fulano de tal vai ter aconselhado, não vai ter mais. O sujeito está matando a esposa, acaba de matar, porque não, agora acabou. Vai ser guardado para o outro funeral. Meus irmãos, os pastores, nossa liderança, o culto é na igreja, o corpo é na igreja, nós ficamos ali com as famílias, nós choramos com a família, eu só saio a hora de sepultar o corpo. Eu estou lá, junto com a família, pastoralmente, e às vezes naquela semana visito, e a gente fica ali, que é uma forma, né, quando as pessoas estão chorando, ou no hospital, quando alguém está no hospital, uma mobilização. Perdemos pessoas na nossa igreja recentemente, com câncer, é muito triste. Compaixão, quando aquela pessoa está em dor. Último, pratique a justiça. Isaías 1,17, Deus diz a Israel, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito do órfão, defendam a causa das viúvas, não aceite o aborto, faça tudo o que for necessário, porque a justiça social começa na vida da igreja, cuidando dos órfãos, cuidando das viúvas, fazendo de tudo. Meus irmãos, temos uma gama de oportunidades para amar, que a gente então seja santo, que a gente obedeça, que a gente ame como nosso Salvador. Quero terminar dizendo para você que está aqui nos visitando, ouviu todas essas palavras do Senhor e essas ilustrações também. Quero convidar você a viver essa vida. Faz mais de 40 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus, não arrependo um dia.
Eu me arrependi dos meus pecados numa noite, numa noite muito simples, em que aquele pregador, eu nem sei o nome dele, mas ele disse uma coisa que ficou no meu coração pelo Espírito. Ele disse: você é pecador. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você pecou contra o Deus Santo. E você que está aqui nessa noite, você pecou contra o Deus Santo. A ordem de Jesus, a ordem da palavra para você é que você se arrependa dos seus pecados para provar esse amor do Senhor, para provar a verdadeira vida. E creia na obra de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele que morreu na cruz pelos seus pecados, foi sepultado, reconhecido como morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, viveu entre nós 40 dias e foi para o céu e vai voltar. Se você não tiver um encontro com Jesus e se arrepender dos seus pecados, sua vida vai continuar na miséria. Aquela falta de paz, de alegria que você procura em tantas coisas, não está em você, não está no que você faz ou no seu querer mais. Essa necessidade, criada pelo próprio Deus no seu coração, é para você vir a Ele, se arrepender dos seus pecados, provar do seu amor e a vida eterna, vida nova, que você pode entregar hoje, nessa noite aqui, a Jesus Cristo. Queridos, vamos orar, baixando as cabeças, vamos falar com Deus. Já ouvimos tanto do Senhor, agora você tem que decidir, dar uma resposta à palavra do Senhor para o seu coração, e você entregar sua vida a Jesus, crer nele como seu Senhor e Salvador. Vamos orar. Querido Deus e Pai maravilhoso, muito obrigado pela Tua palavra que nós ouvimos novamente. A Tua palavra, não a minha. Foi apenas carteiro hoje à noite. Quero pedir que Tua palavra seja aplicada ao coração de cada um. Que cada um aqui possa responder às verdades que ouviu. Sair daqui diferente, com um conceito que transforma em convicção e fé, de amar o irmão, ter um coração pronto para amar. Como na introdução dessa mensagem, não deixe ninguém aqui viver na desobediência, no pecado, para não encontrar a repreensão mais severa. Seja dia de arrependimento também, de largar as coisas que está pensando que não está com a Tua palavra e voltar o coração submisso ao Senhor. Aqueles que estão aqui que não conhecem o Senhor Jesus, que hoje tenha sido o dia de entregar sua vida a Cristo. Nós acreditamos na obra do Teu Espírito que move o coração do pecador, que não precisa de ninguém para fazer isso. Teu Espírito é poderoso para trazer convicção do pecado, da justiça de Cristo na cruz e da realidade do juízo eterno para aqueles que mantêm-se centrados nos seus pecados. Obrigado por esse tempo juntos com esses irmãos queridos. Peço a Tua bênção para essa igreja. Começo com os seus líderes, pastor Reginaldo e os demais pastores. Que eles continuem vivendo uma vida cheia de Jesus, com casamento, com os filhos cheios de Jesus, e com suas competências ministeriais, entregue ao Senhor para servir esse rebanho. Que o Senhor os abençoe. Abençoe também cada membro dessa igreja, que eles possam trabalhar para que essa igreja seja edificada no Senhor, com o coração submisso ao Senhor, e avançar o Teu reino, pregando a Tua palavra nessa cidade, aqui em Petrolina, e também nessa região. Que a gente dedique o que temos e somos, que nada temos e somos a não ser o que o Senhor nos emprestou, para fazer com que a Tua igreja seja edificada e os incrédulos convertidos a Jesus. Que assim seja o nome do Senhor Jesus.
Amém. Eu e Cláudia